Os nossos pastores hoje estão servindo em outro lugar. E eu estou com essa missão de tentar trazer para vocês aquilo que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Antes de nós começarmos, eu quero pedir que você curve a sua cabeça aí no seu lugar para a gente orar mais um pouquinho. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor já fez. E pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração. Em nome de Jesus, nós mandamos embora toda distração, tudo aquilo que vem para tentar roubar a palavra, tudo aquilo que vem para tentar roubar a mensagem. Deus, traz um profundo entendimento, Senhor Deus, da Tua palavra revelada ao nosso coração. Que aquilo que não for do Senhor possa ser descartado, mas que aquilo que vier do Senhor possa encontrar terra fértil em nossos corações. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Peço que você me dê agora poucos minutos da sua atenção aí. Eu vou tentar não me demorar muito. Hoje vamos dar continuidade à nossa série, né? Esse ano nosso pastor ele teve a revelação de que nós iríamos pregar em séries. E nós estamos pregando sobre o livro de Romanos, que é um livro muito profundo. E eu coloquei um tema. Os meninos ali agora há pouco me perguntaram um tema. Eu falei, rapaz, eu não tinha nem pensado em um tema, na verdade, mas poderosa fé, amém? Na semana passada, nós aprendemos sobre a justificação, certo? Que nós somos justificados por meio do sacrifício de Cristo, por meio da cruz, e que nós não somos capazes de justificar a nós mesmos, certo? E aí, nós aprendemos que a cruz de Cristo, juntamente com Cristo, é a base da nossa justificação e a fé está no meio. A fé é o meio, né? E no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, sobre a justificação. E aí no capítulo 4, ele aprofunda um pouco mais sobre isso, sobre a fé, né? Então, abra sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos 4. Romanos 4, nós vamos ler, na verdade, nós vamos ler alguns versículos, mas de início nós vamos ler 2 versículos, Romanos 4, 9 e 10. Diz assim, esteja muito atento, irmão, a isso. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler aqui na minha versão, você que não tem Bíblia pode acompanhar pelo telão. Venha então, esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Essa palavra apareceu muitas vezes, né? Circuncisão. Mas nós vamos entender o que é que esse texto está querendo dizer, amém? Primeiro vamos aqui. A Bíblia diz que foi imputada. A fé a Abraão foi imputada como justiça. Ou seja, Abraão foi considerado um homem justo diante de Deus. E era muito comum que naquele tempo antigo, os fariseus, eles acreditavam e passavam isso adiante, de que para que você fosse salvo, para que você fosse justificado, as suas obras eram mais importantes. Para que você fosse justificado diante de Deus, você precisava talvez orar tantas horas, você tinha que guardar o sábado,
você tinha que obedecer à lei, à risca, sabe, sem falhar nada. E eu não estou aqui dizendo e nem anulando a lei, afinal de contas a lei foi citada pelo próprio Deus. Mas aí Paulo chega para desmificar isso. E para dizer, olha, a justificação ela não vem pelas suas obras. Ela não vem pelo quão bom você é, ou pelo quanto você sabe, ou pelo tempo de caminhada que você tem. Mas a justificação da parte de Deus se é dada por meio da fé. E aí ele usa o exemplo de Abraão. Ele está indo contra aquilo que os fariseus pregavam. Os fariseus diziam, olha, você precisa fazer isso para receber a justificação. É como se fosse um salário, sabe? Nós trabalhamos e no final das contas, no final dos meses, nós recebemos um salário. E era mais ou menos isso a pregação deles. Olha, você precisa fazer isso, isso e isso, para que você seja justificado diante de Deus. E aí o apóstolo Paulo vem e diz, não, olha só para Abraão, que é considerado o pai da fé. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Eu vou ler aqui pelo telão para ficar mais fácil para a gente. E diz assim: e ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isto por justiça. Aqui a Bíblia está falando de quem? Sobre Abraão. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Ou seja, a fé de Abraão fez com que ele fosse considerado justo diante de Deus. Mas aqui está o ponto da mensagem sobre o que Paulo quer dizer. Aqui, Abraão ainda não tinha sido circuncidado. A circuncisão ainda não tinha acontecido. Mas ainda assim, ele foi considerado justo diante de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo estava ensinando, olha, não é só para os judeus, mas também para os gentios, sabe? A justificação por meio da fé não é apenas para um grupo seleto de pessoas, não são apenas para aquelas pessoas que estão aqui todos os dias, que estão aqui todos os cultos, que estão aqui todas as células, mas também para aquelas pessoas que estão lá fora. Mas existe uma condição, e qual é a condição? Crer no Senhor. E eu não estou aqui dizendo que a santificação não é importante, eu não estou aqui dizendo a vocês que uma vida de renúncia diante de Deus não é importante, inclusive nós vamos entender um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui é que nós não dependemos disso para sermos salvos diante de Deus, para sermos considerados justos diante de Deus. Nós dependemos de crer. Crer em quê, Gil? Crer que Cristo morreu por nós, como nós aprendemos no sábado passado. Crer que nós não éramos capazes de limpar-nos do nosso próprio pecado. E Cristo veio, morreu e ressurgiu. Certo? Vamos caminhar. Então, a Bíblia diz que Abraão foi considerado justo diante de Deus. Isso lhe foi atribuído por justiça. Ou seja, Abraão foi justificado diante de Deus. E a partir desse momento, ele começa a caminhar em direção a uma promessa. E qual era essa promessa para ele nesse tempo? A promessa era que Deus chega para ele e diz, olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu estou te mandando. E eu vou fazer de você uma grande nação. Ou seja, Abraão simplesmente acreditou. Imagine hoje nos nossos dias, se o Senhor chega para nós e diz, olha Kleber, sai agora de Imperatriz do Maranhão, vai para essa cidade aqui que você não conhece ninguém. E lá eu vou te sustentar, e lá as coisas vão acontecer. Mas Abraão não sabia o que ia acontecer, mas ele creu.
Ele sabia que se o Senhor estava dizendo que ele precisava sair e que ele iria se tornar uma grande nação, isso iria acontecer. Certo? Vocês estão me entendendo? Ou tá muito complicado? Vai dar certo. Vamos caminhar. É meio como se o Senhor chegasse para ele e dissesse assim: olha, Abraão, eu estou te chamando para você largar tudo e confiar em mim. E confiar na minha palavra. É meio que parecido com o chamado também, quando Jesus chega, né, diante dos discípulos e ele diz assim, ó, tu vem e me segue. Ou seja, ele não perguntava, tu vai fazer alguma coisa? Se tu for fazer, vem me seguir. Não, é tu vem e me segue. E a Bíblia vai dizer que os discípulos largavam, né, as suas coisas e seguiam a ele. Outro exemplo também, quando Elias chega diante de Eliseu e o unge, Eliseu vai lá, queima os seus bois, ele deixa toda a sua vida para trás e caminha em direção ao chamado. E é isso que está acontecendo aqui com Abraão. E é isso que eu estou tentando trazer para nossas vidas hoje. Sabe? O que vai nos tornar justos diante de Deus, o que vai nos tornar justificados, é a fé em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que Abraão, antes mesmo de ser circuncidado, foi considerado justo porque creu em Deus. Vamos caminhar. Quando nós tentamos ser justificados pelo que fazemos ou por quem achamos que somos, nós falhamos. Sabe? O moralismo, a moral, ela não é capaz de nos justificar, porque em um momento ou outro ela vai falhar. Tudo que nós estamos falando aqui aponta para a cruz de Cristo. Tudo que nós estamos ministrando aqui está apontando para Cristo. Nós não somos capazes de ser considerados justos diante de Deus por as nossas obras, sabe? Não é pelo nosso tempo de caminhada, não é se eu ajudo meu irmão, não é quantas horas por dia eu oro, quantos capítulos da Bíblia eu leio, embora todas essas coisas são importantes, porque essas coisas elas me levam a conhecer mais ao Deus que eu estou servindo. Então nós não estamos aqui anulando a importância da obra, nós não estamos aqui anulando a importância de nos santificarmos diante de Deus. Mas Paulo está aqui, diante desse texto, nos mostrando que não é pela força do nosso braço, não é pelo poder que há em nossas mãos, mas é pela cruz de Cristo, pelo sangue de Jesus, que nos justifica, que nos purifica e que nos faz caminhar sem culpa, sem medo, entendendo e almejando as promessas de Deus sobre nossas vidas. Então nós precisamos todos os dias pedir esse entendimento diante de Deus. Sabe? Senhor, nos faz entender, Senhor, aumenta as nossas fé. Não como pessoas coitadinhas, sabe? Mas como pessoas que entendem, que precisam da misericórdia do Senhor todos os dias. Pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, nos leva a um nível de fé onde nós possamos entender por que estamos aqui. Sabe? Não se trata só de fazer, mas se trata de entender por que fazemos. Sabe? Nós cantamos tantas canções bonitas agora há pouco. Nós cantamos, Senhor, eu só quero a Ti. Amém? Precisamos todos os dias pedir a misericórdia de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 5,17. Mateus 5,17, se meninos puderem projetar aí para mim. O apóstolo Paulo, ele, nesse capítulo, e eu aconselho até que você
leia depois na sua casa com mais calma. Ele vai falar bastante sobre isso. Que nós, é como se ele estivesse dizendo, olha, nós não somos capazes de cumprir toda a lei. Quando nós tentamos viver achando que a força do nosso braço, aquilo que eu sei ou que eu acho que eu sei, é o que vai me justificar diante de Deus, nós tendemos a falhar. Porque nós não somos capazes de cumprir tudo que está na lei. E nós não precisamos cumprir, porque ela já foi cumprida. E são as palavras de Jesus, onde ele diz, não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Ou seja, nós não precisamos cumprir toda a lei, porque em Jesus ela já foi cumprida. Porque em Cristo Jesus nós já fomos justificados mediante a fé que nós temos em Deus. E porque temos fé, andamos sem temer. E porque temos fé, caminhamos sabendo que estamos justos diante de Deus. Porque Cristo Jesus já pagou o preço que precisava ser pago. O sangue já foi derramado. E talvez você esteja pensando aí no seu lugar, mas a palavra é poderosa fé, e tanto está se falando de Cristo, de cruz, mas é porque isso é o tema central do Evangelho. Sabe por que você está aqui nesse lugar hoje? Porque eu estou aqui nesse lugar. Sabe por que você se renuncia? Sabe por que você escolhe se santificar? Sabe, para aqueles que ainda são solteiros, sabe por que você escolhe, eu vou esperar a pessoa certa, eu vou dedicar minha vida ao Senhor, eu não vou namorar agora, eu vou me santificar ao Senhor. Tudo isso é porque você tem fé em Cristo Jesus. Tudo isso é porque você almeja essa promessa de que Ele foi e o dia virá para nos buscar. E se isso não for o motivo central das suas renúncias, comece a se arrepender hoje e pedir perdão a Deus. Porque essa fé em Cristo e esse entendimento, ele precisa ser o tema central da nossa caminhada. Nós só fazemos o que fazemos por amor a Cristo. Nós só fazemos o que fazemos porque cremos em Cristo, no Cristo que morreu, no Cristo que ressuscitou e que voltará. E se não for por isso, tudo aquilo que nós fazemos, se não for com esse entendimento, com essa fé, tudo aquilo que nós fazemos é vão e nulo. Se aquilo que nós estamos fazendo e caminhando não apontar para Deus, não apontar para a cruz, tudo se torna em vão. Quando nós tentamos, colocar a nossa justificação pelos méritos da minha própria caminhada, eu caminho com o Senhor há tanto tempo, então eu já sou experiente o suficiente. Mas eu já renunciei à minha adolescência, eu já renunciei isso e aquilo. É como se nós estivéssemos tirando a glória da cruz de Cristo, a glória que é de Deus, e dizendo, Senhor, tudo bem, o Senhor morreu, mas é as minhas obras, é as minhas escolhas que estão me salvando, que estão me justificando. Irmãos, e essa glória ela não pode ser tirada de Deus. Porque se não existisse a cruz, você viu isso no sábado passado. Nós entendemos sobre isso, não havia outra maneira. Não era possível que nós fôssemos salvos e justificados diante de Deus sem que Cristo morresse por nós. Porque eu não poderia morrer por você, você não poderia morrer por você. Porque não havia justiça suficiente que pudesse justificar toda a humanidade, a não ser Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo, ele está tentando nos dizer no decorrer desse texto, Ele está tentando nos mostrar isso. Olha, vocês precisam ter fé. Vocês precisam ter fé em Cristo. Vocês precisam ter fé na cruz.
e isso lhe será atribuído por justiça. Não importa se você faz pouco ou se você faz muito. Não importa se você tem 1 ano de crente, 1 mês, ou se você tem 12 anos, 13 anos. Se você tem 70 anos, não importa. Você e eu, nós precisamos todos os dias ter esse entendimento, ter essa fé em Cristo Jesus. Somos justificados por Ele, fomos justificados por Ele, por meio da cruz. Amém? E agora que nós entendemos esse princípio, amém? Somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Então, Gil, você está falando tanto sobre isso, que nós somos justificados pela fé, então agora significa que eu não preciso fazer mais nada. Então agora eu vou sentar, botar os meus pés para cima e acabou. Eu não preciso me santificar, eu não preciso orar. Não, não é isso. Abraão, ele foi considerado justo diante de Deus. Mas a consequência de um homem justo diante de Deus foi o quê? Abandonar tudo aquilo que era velho. Abandonar tudo aquilo que era passado e caminhar em direção a uma promessa. Essa foi a consequência. Sabe, quando nós somos justificados sim diante de Deus, mas a nossa vida precisa apontar para isso. Sabe? O Senhor não está falando, seja perfeito e venha até mim, mas o Senhor está dizendo assim, ó, venha até mim, creia em mim, creia na cruz, creia na justificação por meio da cruz de Cristo, e eu o transformarei. Então as obras, elas não deixam de ser importantes. Irmãos, e é isso que eu estou tentando, por favor, esteja atento a isso. As obras, elas não deixam de ser importantes. A santificação, ela não deixa de ser importante. Mas o que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer é o seguinte: olha, tudo isso é importante, mas você não foi justificado por meio disso. Você foi justificado por meio da fé em Cristo Jesus. Mas como consequência de ser um homem justo diante de Deus, agora, as obras o acompanharão. Por que eu me santifico todos os dias? Por que eu digo não para o meu pecado todos os dias? É por entender que hoje o sangue de Cristo nos limpou. E nós não precisamos mais voltar aonde estávamos, nós não precisamos nos sujar mais. Então, aqueles que são justificados diante de Deus, o nosso testemunho nos acompanha, a nossa caminhada nos acompanha. Amém? E agora eu quero que você vá comigo lá para o segundo texto, ainda no livro de Romanos. Já no final do livro de Romanos. Ou no final do capítulo 4 de Romanos. Romanos 4, 19 e 22. Isso aqui me pegou. Vamos ler primeiro. Romanos 4, 19 e 22. Só um instante aqui que eu saí. Romanos 4, do 19 ao 22. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto. Esteja atento a isso, não perca esses detalhes. Ele não considerou seu corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que
o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim, isso lhe foi imputado como justiça. Olha só mais uma vez o apóstolo Paulo falando sobre a fé que Abraão teve. Sabe de uma coisa? Só há sentido em ter fé, porque o Deus em quem nós temos fé é completamente digno de confiança, meus irmãos. Sabe? Talvez mais os homens, eu ouvi muito isso do meu pai. Uma das poucas coisas que um homem tem é a sua palavra. Talvez você também ouviu isso. Sustente a sua palavra, você tem a sua palavra, porque por meio da sua palavra as pessoas vão confiar em você. Então nós temos fé. Abraão teve fé e nós temos fé, porque o Deus em quem nós cremos, Ele é digno. Ele é digno dessa confiança. Ele é digno de acreditarmos nele, porque se Ele falou que fará, Ele fará. Não importa o tempo que vai demorar, não importa as circunstâncias, não importa como vai acontecer. Nem sempre as coisas vão acontecer como nós almejamos, como nós esperamos, mas elas vão acontecer se houver uma palavra empenhada da parte de Deus. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz isso. E Abraão entendeu isso. Se o Senhor falou que iria fazer, então Ele vai fazer. E a Bíblia diz isso, que ele não vacilou na fé. Mesmo sendo velho. E aí isso aqui explodiu a minha mente. Olha só, a Bíblia diz que Abraão não considerou o seu próprio corpo quase morto. E nem o ventre de Sara. O ventre morto de Sara. E onde só havia morte, o Senhor fez haver vida. Um corpo quase morto, porque era um homem avançado de idade. E a idade, querendo ou não, por mais saudável que você seja, ela cobra um preço. Então sim, eu acredito que ele era um homem já cansado, um homem já idoso, e do outro lado uma mulher também já idosa. Ou seja, para todo lugar era morte. Mas de onde só havia morte, o Senhor trouxe vida. De onde só havia morte, o Senhor fez brotar a vida, brotar Isaac. E sabe, quem éramos nós? Quem seríamos nós sem a cruz de Cristo? Aonde nós nos encontrávamos antes de conhecer a Cristo? Aonde nós estávamos antes de dizer o sim para Deus? Talvez naquele tempo você não tivesse a plena consciência, eu não tivesse a plena consciência do lamaçal em que nós nos encontrávamos. Mas, hoje, olhando para trás, nós podemos perceber que há um antes e depois de Cristo, não só na história, mas também na nossa vida. Porque antes de Cristo tudo era morte, tudo apontava para a morte. O caminho que nós seguíamos apontava para a morte. Mas a partir da fé em Cristo Jesus, o Senhor fez brotar vida em nossas vidas. O Senhor fez brotar vida em nós. O Senhor nos tira de um diagnóstico de morte e nos leva a um diagnóstico não apenas de vida, mas de vida eterna. É para sempre. Sabe? E quantas vezes na sua caminhada o Senhor já se mostrou para você? Quantas vezes na sua caminhada o Senhor já se mostrou que Ele é capaz de fazer? E é interessante porque quando a gente começa a estudar sobre isso, sobre fé, a gente começa a pensar em quantas coisas o Senhor já fez, em quantas coisas o Senhor já realizou, quantos momentos o Senhor já fez as coisas acontecerem. Eu lembrei de 2 momentos na minha caminhada. Eu vou compartilhar bem brevemente, não vou gastar tempo nisso não. Mas eu lembro que um dia eu levantei muito aflito por algumas coisas e eu comecei a orar: Senhor,
E se eu falar, Senhor, me mostra que o Senhor está cuidando. E aí eu orava mais algumas coisas, eu falava, Senhor, me mostra que o Senhor está cuidando. Sabe, eu por diversas vezes repetia isso. E não parava de falar, sabe, quando a gente está abrindo o nosso coração e é como se Deus estivesse dizendo assim, para aí, deixa eu responder. Não, Senhor, não terminei não. Tal e tal, e assim, Senhor, me mostra que o Senhor está cuidando. E quando eu me calei, eu lembro que uma voz, ela invadiu o meu coração, e o Senhor respondeu assim, e quando foi que eu deixei de cuidar? E eu, opa, peraí. Aí com calma, Deus. Estava só brincando. O Senhor nunca deixou de cuidar. O Deus em que nós acreditamos, Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. E já caminhando para o final, o que eu quero que você entenda nessa noite, nesse lugar, é que o Senhor, Ele derramou várias promessas na sua vida. Talvez muitos de vós tenham a promessa de ainda, você vai ter um casamento bonito para aqueles que ainda são solteiros. Você vai ter a casa própria, é o filho, é isso, é aquilo, eu não sei qual é a promessa de Deus na sua vida. Mas sabe de uma coisa? Há uma promessa. E essa promessa, ela é a mais importante. Está lá no livro de João, vou pedir para os meninos projetarem aí para mim. João 1, João 14, João capítulo 14. João 14, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim, não se turbe o vosso coração. Nós ouvimos sobre essa ministração esses tempos. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Pode passar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possa estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Sabe, irmãos, isso precisa tremer o nosso coração. Quando nós ouvimos isso, isso precisa abalar as nossas estruturas, porque nós cantamos isso. Nós cantamos que Ele foi morto, que Ele ressurgiria e que Ele viria para nos buscar. E sabe, todas as vezes que nós falamos sobre fé, muitas vezes nós pensamos nisso, nós pensamos em promessas, eu quero o meu carro, eu quero a minha casa, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a maior promessa empenhada da parte do Senhor sobre nossas vidas é essa, sabe? Ele morreu para nos justificar diante de Deus, e Ele foi e voltará para nos buscar. Essa é a promessa que precisa nos mover, sabe? É por meio dessa promessa que nós precisamos santificar as nossas vidas. Não é para que eu seja considerado bom diante dos homens, sabe? Não é para que eu seja considerado, ele é bom, ele faz as coisas tudo certo. Não, mas é com fé, entendendo que essa fé precisa apontar para Cristo. Sabe, é ter a fé que Ele foi, mas Ele virá. Porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, talvez você pense assim, mas está demorando tanto, Gil. O mundo está da forma que está, as coisas estão acontecendo, mas está muito difícil. Mas talvez as pessoas estão me perseguindo. Mas talvez está difícil ser santo, está difícil aguentar. Mas sabe de uma coisa? Quando nós olhamos para a promessa de Deus sobre nossas vidas, por meio da fé, e entendemos que Ele virá, que Ele nos buscará e nos levará para Ele mesmo, tudo isso vale a pena. Tudo isso vale a pena porque tudo isso se torna, se torna balela. Se torna secundário todas as outras coisas, diante da promessa de um Deus que vem
para nos buscar. Diante de Deus, meus irmãos, tudo precisa se tornar secundário. Sabe, nós entendemos a semana passada que fomos justificados diante de Deus. E hoje nós estamos entendendo que nós precisamos caminhar em fé. Quando as coisas estiverem difíceis, caminhe em fé, entendendo que você foi justificado por crer em Deus. E que Ele virá para lhe buscar. E que Ele voltará para nos levar para Ele mesmo. Ou seja, o livro de Romanos, ele aponta para Deus, ele aponta para Cristo. É por isso que nós não podemos separar, falar sobre fé e falar sobre Cristo e falar sobre a cruz de Cristo. Porque essa é a nossa maior esperança e a nossa maior fé. E o Senhor colocou isso profundamente no meu coração, enquanto nós cantávamos a primeira canção. E eu comecei a orar, e o Senhor nos apaixona nesse ponto, onde isso seja o maior anseio do nosso coração, onde estar com você seja o maior desejo do nosso coração. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar e convidar o ministério de louvor que já pode estar subindo. Irmãos, de muitas coisas faladas aqui nesse lugar, de muitas coisas que nós ouvimos hoje. Entenda isso. Saia daqui entendendo que nós não temos o poder de justificar a nós mesmos, mas pela fé em Cristo Jesus, nós já fomos justificados. E agora, nós caminhamos em direção a uma promessa. Ele foi, mas Ele virá e nos levará para Ele mesmo. E a minha oração é para que isso queime no seu coração essa semana. Que isso queime profundamente no seu coração. Amém? Curve sua cabeça no seu lugar. Vamos orar. Senhor Jesus,